Qual que é o seu nome? Mas aqui é igual. É igual. Ela se chama de Bruno. Pronto. Então vamos lá. O que cada prova? A prova tá fácil, acreditem, a promessa de política. Sempre. Primeiro, laboratório, tem essa questão aqui, o pessoal estava perguntando, é código de cores, é simples, tá? Tabela com os valores de cada cor, daí você vê ali o desenho, vai estar em preto e branco, obviamente, tá? Mas vai estar indicado, isso aqui, em vez de preto e branco, está escrito amarelo, entendeu? Porque está escrito em verde que você vai considerar verde, que pode estar escrito, certo? Então, não tem problema. Faz a leitura e dá o valor, tá? Cuidado com a questão da tolerância, lá, quantos por cento a mais, quantos por cento a menos da medida. Ela tem sempre uma medida de erro, tá? Para o código de cores. U igual a R vezes I, famoso URI, né? Famoso e adorado. URI, que a gente teve isso aí no... Nossa, faz tempo já, né? Um mês e um pouco atrás. Então, se a gente for ver, a única coisa que tem que se cuidar e tomar cuidado, se cuidar não, tem que tomar cuidado é se os teus resistores são associados em série ou em paralelo. Tá? Só isso, faz o igual a R vezes I, fechou. Gerador e receptor, força eletromotriz, força contra eletromotriz, diminui as duas e você vai ter a resistência vezes a corrente. Também nada difícil, na verdade a questão mais fácil acho que é essa aqui, tá, da prova, porque é bem simples, vai ter um gerador, um receptor, alguns resistores e você acha corrente total, tá? Bem fácil. É um irmãozinho lá, se chamar irmãozinho do dia que ele resolve, com certeza. Agora, campo magnético, ou melhor, antes, Lazy Kirchhoff. Essa eu quero até fazer uma questão, tá? Vamos gravar essa primeira parte, daí eu apago e a gente faz pelo menos um exemplo. Um daqueles que eu passei para vocês lá, tá? Desses aqui. Um desses exemplos que eu tinha mostrado para vocês. Tá aplicando aí dos olhos das leis das margens. Campo magnético. Campo magnético são linhas sempre fechadas. Elas, você desenha as linhas de força, tá? Você desenha as linhas de força divergindo do polo norte e convergindo no polo sul, certo? Então essas seriam as linhas de força do campo magnético, inclusive elas atravessam dentro até do ímã, sempre linhas fechadas, as linhas de campo magnético. Daí orientação, diverge do norte, converge no sul. Vai que vai, e converge lá no sul. Como que quebra? Tipo, se quebrar o modelo de vídeo, vai ficar com dois polos aí? Não fica, sempre vai ficar os dois polos mesmo, norte e sul. Se eu quebrar em cima aqui, vai ficar dois pedaços menores. Então, como? Que bagulho louco. É porque a maneira como é gerado o campo magnético tem a ver com circulação mesmo das linhas de força. É porque Deus quis. Tá? É uma das leis, na verdade. É uma das leis. A lei de Gauss, o magnetismo, diz que o divergente vai dar zero, sempre circula. Bom, colocar isso aqui não serve para parar de fazer pergunta. Mas assim, ela sempre vai ser linha fechada. Essa questão de ser linha fechada é de não ter monopolo mesmo. Tá? Na verdade, são linhas que sempre se fecham. Então, até desenho o polo norte e sul. Tipo, se eu colocasse uma bússola, pega uma bussoleta e coloca ali perto, o que acontece? Se você pegasse e colocasse ela aqui perto, ela ia indicar... Eita, valeu, ela ia indicar a direção que está indo a linha de força aqui, ó. Entendido? Mas não significa que o norte está para lá para sempre, ela vai sempre circular. Tá? Não adianta, sempre linhas fechadas. O fato de serem linhas fechadas é que não dá para quebrar mesmo. Polo norte e sul, né? Você não consegue separar os dois polos. Fios etilíneos, vamos ver uma situação aqui, ó. Então o Dallagnol lá comentou, não sei se é isso aqui, que eu não tinha entendido. Tá? Então, como é que você faz para determinar, por exemplo, o campo entre os fios aqui? Como é que ficaria o nosso campo magnético entre os fios? Aqui eu tenho uma corrente I1 indo para a esquerda, certo? Então, usa a regra da mão esquerda. Aliás, usa a regra da mão direita. A corrente tem que estar para a esquerda. A mão que você usa é a direita, a esquerda você guarda no bolso. Então você vai fazer o seguinte: o polegar, você vai fazer o acompanhamento do sentido da corrente, certo? Daí o meu campo vai entrar ou sair lá em cima do fio? Entrar. Embaixo ele sai. Então ele sai aqui embaixo. Quando sai, só vejo a ponta. Então, devido à corrente 1, eu teria campos aqui sempre saindo. Tá? Vou desenhar só um deles aqui, digamos um ponto ali, mas campos saindo do plano do quadro. E devido à corrente 2, vai entrar ou vai sair aqui em cima, né, entre os fios?
Sair também. Então, nesse caso aqui, ó, teria como eu ter algum lugar com campo zero entre esses dois fios? Não, porque só tem um campo saindo, você vai somar esses campos. É possível ter uma situação em que os campos se anulam? Sim. Tá? Por exemplo, acima ou abaixo do fio, ó, dá para pegar até o mesmo exemplo. Tá? Se eu for colocar aqui, ó, se eu vou pegar aqui em cima, vai depender, claro, da intensidade das correntes, senão não dá certo. Mas aqui, se eu for pegar lá em cima, devido à corrente I1, eu tenho campos que estão entrando no quadro, e devido à corrente 2, campos que estão saindo do quadro. Dependendo da distância do valor das correntes, talvez eles pudessem anular-se. Tá? Então, dependendo do valor de corrente e campo. Mas nesse caso, no meio dos fios, sempre eu vou ter um valor de campo, e o campo é sempre perpendicular à corrente elétrica. Como assim? Você nunca vai ter um fio numa certa orientação, né, digamos assim, corrente indo para cima e o campo indo para baixo ou para cima, paralelo aqui, né, à minha corrente. Isso não existe. Campo sempre perpendicular à corrente. Também uma outra das leis de Maxwell. Tá? Lei de Ampère, não lei de Gauss. Não é? Tá? Qual das quatro leis? Características. Então, primeiro, o campo é sempre perpendicular à corrente. Outra, que significa esse símbolo aqui, ele é proporcional. Quanto mais grande for a corrente, mais maior é o campo. Eles são diretamente proporcionais. Entendido? Então, quanto maior esse valor, aumenta um, aumentei o outro. Então, são valores diretamente proporcionais. Já a questão da distância. Se eu aumentar a distância, o que acontece com o campo? Diminui. Então, eles são inversamente proporcionais. Tranquilo, né? Faz sentido? Tipo, quanto mais longe do fio, menor é o campo, tá? Menor é o campo. Pergunta? Professor, Oi. aquela frase que o senhor falou ontem, quando entra, vejo estrela, alguma coisa? Quando entra vejo estrelas, quando sai só vejo a ponta. Nós sabemos essa questão de se, como é que eu represento? Ó, melhor do que usar esse poema físico erótico, você pode pensar uma flecha. Quando você está vendo a ponta da flecha vindo na sua direção, a flecha é o nosso vetor daí. Você vai ver só uma ponta. Quando ele está entrando no plano 4, ele está indo embora, você vê a pontinha dele. Quando entra, veja estrelas, quando sai, só veja a ponta. E quando entra e sai, gera alguma coisa. Aqui, ó, nesse caso, então vamos ver um exemplo. Eu tenho uma corrente elétrica I, certo? É uma corrente que é perpendicular ao plano do quadro. Esse símbolo aqui é perpendicular, não é o dedo do meio, tá? Perpendicular. Então, se você tem uma corrente perpendicular ao plano do quadro, regra a mão direita, de novo, tá? Essa mão direita aqui. Então, o que vocês fazem acompanha com o polegar o sentido da corrente. Então, ele está para fora aqui o sentido da corrente. Aliás, está entrando ou está saindo do plano do quadro? Saindo, né? Saindo. Olha lá, a flecha está vindo na direção. Para fora. O meu campo circularia em sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Então, eu teria um campo magnético circulando nesse sentido. Sempre linhas fechadas. Não existem monopolos magnéticos. Daí, o que isso significa? Que se fosse pegar uma bússola e colocar ela perpendicular à corrente, ela tem que estar perpendicular. A corrente está aqui, por exemplo, vou colocar ela perpendicular. Ó, aqui deu certo até. Ia ficar desse jeito, ponteiro mesmo. Tá? Se coloca uma bussoleta do lado ali, ó, ela vai ficar com a agulha dela vermelhinha, que indica o polo norte, para cima, e a preta ou azul, dependendo da bússola, para baixo. Se eu colocasse ela aqui, daí não vai dar certo, né? Não ia ficar assim, por exemplo, vermelho e azul. Se ela acompanha, se ela sente, por exemplo, o campo gerado por essa corrente, ela acompanha a circulação do meu campo magnético. E daí eu vou girando com a bússola e ela vai acompanhando a circulação do campo magnético. Olha que bonito. Leva as coisas do Paraná, né? Melhor time isso, tá? Oi. As linhas de força são tangentes? As linhas de força são tangentes, tá? Ao campo. Sempre tangentes ao campo. Eu chamo de linhas de campo, né? Mas melhor é linhas de força ou vetor de indução magnética, tá? Tangente ao campo. Entendido? Isso. Então isso significa dizer que ele circula. Se for acompanhar com um instrumento que consiga sentir esse campo, seria, por exemplo, a bússola, ele vai fazer isso daqui. E para terminar, vai ter uma equação
né, da prova, ter duas equações da prova. Aquela que eu coloquei aqui dos geradores, tá? Olha aqui, ele está apagado. Então, se for do gerador e do receptor, e vai ter a equação das espiras circulares, com N espiras. Não sombra ali. Com N espiras. Super fácil, tá? Eu ia até tirar da prova, mas é só aplicação da equação e só tem duas. Vocês não vão se confundir. Vocês são pessoas que não se confundem facilmente. Daí, o que seria cada um desses fatores, desses termos ali? Esse é o campo, tem que ser o campo no centro da espira. É possível medir o campo no centro dessas espiras. N é o número de espiras. Quantas espiras eu tenho ali? 3. Então vamos usar isso como exemplo. N igual a 3, certo? Um dos valores. Vou desligar isso aqui numa diferença potencial. Então dá uma corrente de quantos amperes? 5 amperes. Certo? O raio delas? 10 pi centímetros. Tá louco? Eu vou comer gigante. Não. É verdade. Não, mas é grande. É grande. Olha como é grande. Então 10 pi centímetros. E o que mais falta? O miserável aqui ele é dado, tá? No próprio enunciado. Ele é dado como constante. 4π vezes 10 a menos 7 tesa metro por ampere. Sabendo tudo, não tem erro. É só substituir letra por número. Essa questão de usar equações aí, você perdeu maternal 8, né, mais ou menos. Qualquer equação que entregar na mão de vocês, você sai resolvendo. Então, Tem que passar para metro. tem que tomar cuidado, tem que passar para metros. Então vamos lá, vai ficar assim, né? B igual a 3, são 3 voltas, vezes 4π vezes 10 dá menos 7, isso aqui não muda, né? Isso aqui é constante. Claro, no vácuo, tá? Seria uma situação, estou medindo o campo do centro da espira no vácuo, vezes 5 amperes, divide por 2 vezes 10 π, 10 a menos 2. Tá? Coloquei um expoente mesmo associado a 1 centímetro. Podia ser 0,1 também. É só fazer conta, é fácil. Então é 2π, 4π, aqui sobe um 2, né? 2 vezes 5, 10, sobe lá. Olha só o que eu faço, né? Vai sobrar apenas um 3 vezes 10 elevado a menos 5 tesa. E acaba a conta. Fácil, tá? A prova tá fácil, vocês vão ver, vai estar bem boa. Pronto. E as leis